Ok, então vamos continuar hoje sobre a resolução da equação de Schrödinger a três dimensões, ok? Em coordenadas esféricas, ok? Então, só deixa aqui colocar na tela a aula. Ok, então. Aqui, então, estamos aqui na mecânica quântica em três dimensões. Lembrando o que foi visto na última aula. Sim, tem a lista também para entregar hoje, né? Sobre as listas, vai ter, no final dessa aula, eu vou passar outra lista. Como falei com Mariana ontem, e ela me disse que vocês vão ter, alguns de vocês, né, vão ter uma prova de ciência dos materiais na próxima terça-feira. Então, mesmo se vocês recebem essa lista de mecânica quântica hoje, ela pode ser entregue na quinta-feira da próxima semana, ou seja, dia 18. Ok? Então, na última aula, a gente viu que a gente vai estender, então, esse formalismo que foi bastante estudado em uma dimensão, a gente vai estender a três dimensões, que é o caso, ok, de muitos casos reais. Então, a gente tem a equação de Schrödinger em três dimensões e a gente vai escrever, então, o hamiltoniano H, ok, como sendo a energia, então energia cinética mais energia potencial. O momento linear vira esse operador e a gente escreve, então, isso aqui é uma equação bem geral, ok, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. A equação de Schrödinger assume essa forma, onde esse retângulo, assim, de cabeça para baixo é o nabla, ok? Nabla ao quadrado é o laplaciano. E então, essa aqui é geral. A gente mostrou rapidamente que em coordenadas cartesianas vai ser o nabla ao quadrado, ou seja, o laplaciano assume essa forma, ok, da soma das derivadas segundas em função das três coordenadas cartesianas, d2 sobre gx2 mais d2 sobre dy2 mais d2 sobre dz2. Isso foi o assunto da lista que vocês devem entregar hoje, que é o potencial quadrado infinito, ok? Que é, então, é muito conveniente tratar ele em coordenadas cartesianas, ok? Então, deixa eu ver aqui se eu fiz aqui. Então, só eu vou continuar depois. Então, resumindo aqui, a gente escreve que as soluções dessa equação de Schrödinger aqui vai ser, como a gente sabia agora, uma função de onda que depende agora de um vetor, posição R, que tem tipicamente três coordenadas no espaço tridimensional. E então, a gente, no caso de potencial independente do tempo, a gente vai escrever a equação SIT, ok? A equação de Schrödinger independente do tempo, que é essa, ok? E a gente tem, então, que a solução geral, psi, que é uma função da posição e do tempo. A parte espacial, ok, que eu botei em azul aqui, vai ser esse psi NDR, ok? E a parte temporal vai ser a evolução de cada um desses autoestados, que são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo. E a evolução, ela segue esse padrão, ok, de exponencial de menos i n, onde n é o alto valor para essa autofunção, ok, t sobre h cortado. E aí, cada autofunção assim, ela é ponderada, ok, por um coeficiente Cn, e essa função, ela deve ser normalizada, ok? Então, no caso de coordenadas cartesianas, o que muda aqui, essa aqui é bastante geral, então vai ter a expressão, o que é que depende do espaço, né, do espaço tridimensional, o V, a energia potencial deve depender do espaço, ok? E esse laplaciano também vai ser escrito, então, em coordenadas cartesianas, a gente escreve ele assim, e vocês devem ter na lista, ok? Estudado um pouquinho como fazer a separação dos variáveis, ok? Que funciona muito bem para a caixa tridimensional, uma função de x vezes uma função de y vezes uma função de z. Então, basicamente, uma vez que você faz isso, você calcula
ok? Você coloca essa função aqui, psi, ok? Derivando aqui, então deriva duas vezes a função de x, só o x, só o y vai ser aqui em função de y, só a função z vai ser derivada em função de z, e aqui vocês têm uma função v de x, de y e de z, e aí vocês resolvem, ok? Não vou voltar nisso aqui. E aí a gente tem certos casos, tipo o potencial central, a gente tem uma energia potencial que depende essencialmente da distância à origem do referencial, ok? Que vai ser o caso que a gente vai estudar hoje do átomo de hidrogênio, ok? Então, eu escrevi aqui a equação de Schrödinger a 3 dimensões, ok? E o que muda aqui, então, é a expressão desse Laplaciano em coordenadas esféricas, ok? Então, as coordenadas esféricas são R, θ e φ. A definição de cada uma delas está nesse gráficozinho. R é o módulo do vetor posição, ok? Nesse referencial. A origem é a mesma, ok? Para as coordenadas cartesianas esféricas. Então, R é o módulo do vetor posição. Θ é o ângulo que faz esse vetor posição em relação ao eixo Z. E φ é o ângulo que faz a projeção do vetor posição no plano XY, ok? O ângulo que faz com o eixo X, ok? Então, isso dito, a gente faz também uma separação das variáveis, que é possível porque a gente considera que o potencial, a energia potencial só vai depender de essa primeira aqui, variável, né, que é R. Então, a gente escreve que o produto de uma função radial, R de R, e de uma função angular, Y de θ e de φ. E aí, uma vez que a gente escreveu isso aqui, joga tudo isso nessa expressão aqui, deriva em função de R, ok? Aqui, aí deriva em função de R, deriva em função de φ, de θ, e a gente obtém uma equação que é, na verdade, isso é igual a menos isso, ok? Então, a gente obtém uma equação, ok? Ou seja, esse aqui mais isso vai ser igual a zero, ok? E a gente, como de um lado a gente só tem uma dependência com R e do outro a gente só tem uma dependência com as variáveis angulares, a gente diz que cada uma, separadamente, deve ser igual a uma constante, a mesma constante, e então a gente escolhe o nome dessa constante, ok? E chama ela de L mais 1, ok? Obviamente que não é a coisa imediata que vem, ok? Quando você vai escolher o nome de uma constante, mas vai ser muito conveniente depois, ok? Então, a gente chama essa constante de L mais 1, sem mais nada, é uma constante. Então, aqui é L mais 1 e aqui vai ser menos, porque isso mais isso é igual a zero, ok? E a gente, então, vai começar, o que a gente fez na última aula foi resolver essa equação angular aqui, ok? Então, para resolver essa equação angular, a gente, na verdade, fez uma segunda separação de variáveis, ok? Esse y de θ aqui a gente separou em θ e φ, ok? E a gente mostrou que aqui foi um pouquinho rápido, a gente encontra então funções, ok? Que são soluções, a gente encontra equações, ok? Que são o mais simples, em φ é muito simples, ok? Em θ a gente tem que usar resultados, ok? De pessoas que trabalharam sobre isso antes, e a gente encontra que a solução, as soluções y de θ e de φ, ok? Elas assumem essa forma, e essa aqui já é a forma normalizada, ou seja, a gente normaliza essa parte angular da autofunção, ok? Da função de onda. Somente a parte angular, então a gente normaliza separadamente. Essa vai estar normalizada e essa daqui também, ok? E normalizando, então a gente encontra esse fator de normalização que a gente não demonstrou, vocês têm que acreditar, se quem quiser demonstrar, pode tentar fazer. E a gente chama essas funções angulares normalizadas de harmônicos esféricos, ok? Então, elas dependem de dois números quânticos, ok? L e M. L tem que ser um inteiro, ok? Quando a gente disse aqui, escreveu que era L mais 1, a gente a priori não disse que tinha que ser um inteiro, mas depois, pela forma das soluções dessa equação aqui, a gente viu que ela tinha que ser um inteiro, ok? Que varia entre 0 e 0, 1, 2, 3. E o M
também pela definição, ok? Pelas funções que a gente derivou, esse m ele tem que variar entre menos L e mais zero, ok? Então, a gente tem aqui, para L, que é um número inteiro, o M ele vai assumir 2L mais 1 valores, ok? Entre menos 1 e 1, e aí tem, então aqui é L valores e mais 1, que é M igual a zero no centro, ok? Então, esse aqui está tabelado, a gente tem essas funções aqui, que são as funções que estão, ok, nesses harmônicos esféricos, ok? E aí tem a representação gráfica dessas funções, ok? E aqui os harmônicos, os primeiros harmônicos esféricos, ok? Y00, ok? 10, então tem alguns aqui que estão representados. Então é só aplicar essa forma aqui, ok? Para encontrar isso daqui. É um bom exercício, inclusive, manipular um pouquinho essa definição geral para encontrar os primeiros, ok? Então, essa aqui foi a equação angular. E hoje, o que a gente vai fazer é passar à equação radial, ok? Então, é bastante formal, mas a gente não vai entrar na parte difícil, vamos dizer, mas a gente tem que passar por todas as etapas para chegar depois à solução. O que a gente está procurando aqui, então, é essa solução R, okay, que é a função radial, que vai integrar a função de onda, já que a gente já tem a parte angular, ok? Então, vocês lembram que a equação que a gente tem que resolver, essa equação radial, é essa que a gente obteve antes, ok? Quando a gente fez a separação das variáveis, ok? Uma função que depende de R e uma função que depende dos ângulos, ok? Então, a gente escreve essa equação, ok? E a gente quer resolver essa equação. Resolver a equação quer dizer que a gente quer encontrar essas funções R, ok? E também os valores, ok? Dessa constante aqui, L, que vão corresponder, ok? Então, a gente faz uma primeira mudança de variável, ok? Não estou pedindo para vocês pensarem nisso aqui, ok? Mas é conveniente fazer essa mudança de variáveis. Então, a gente, em vez de usar esse R, que é a função de R pequeno, ok? R é a função R pequeno, minúsculo, é a variável R, que é o módulo do vetor posição, ok? Então, a gente vai escrever em função, uma função U, ok? Que é essa função R vezes o próprio R, ok? Então, fazendo isso, a gente obtém dr sobre já o R, a função R é igual à função U dividido por R, ok? Deixa eu ver alguma coisa aqui, se tem. Cadê? 10. Não é isso mesmo, né? Não só não chegou ninguém, mas que tem alguém que saiu. Ok? Então, você deriva dr. Vocês sabem derivar, aqui vai ser a derivada. Essas duas funções são função de R, ok? Então, dr da função R em função da variável R vai ser igual a derivada dessa daqui vezes essa, menos derivada dessa, etc, etc. Então, essa aqui, a derivada dessa função. Por que eu estou fazendo d sobre dr? É porque estou olhando aqui o que eu tenho na minha equação, ok? Então, aqui eu tenho dr sobre dr, ok? Que é essa daqui. E depois, essa função aqui, vou multiplicar por r ao quadrado, que é conveniente, ok? Aí sai esse r ao quadrado. Eu vou derivar em função da variável r e vou ter essa expressão aqui, ok? Ou seja, é r, a variável, vezes a derivada segunda da função u em função da variável r, ok? Então, de novo, eu acho que é um exercício que vocês devem fazer, ok? Todo mundo é capaz de fazer isso, e é bom se está um pouquinho enferrujado, ok? Pegar uma folha de papel e fazer isso aqui, que ajuda bastante, ok? A entender e a acreditar que esse aqui não está saindo de um chapéu de mágico, ok? Então é tudo. Ok, então a gente escreve. Essa equação aqui era em função era para a função R, que era a nossa. Ok, a gente procura uma solução R de R. E agora a gente tem uma nova equação. E aí a nossa função agora é U, que é uma função de R, ok?
E a gente vai procurar, então, soluções U, ok? Dessa função, e depois é só substituir, multiplicar para ter o R, a função R, é só multiplicar, dividir essa função U por R, tá certo? Por que que a gente fez essa mudança de variáveis? Vocês podem ver aqui que a nova equação, ela tem uma forma muito simpática, né? Vocês veem aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda da função U em função do parâmetro R, ok? Tem alguma coisa aqui que depende da variável R também, ok? É igual a E vezes a função U. Ou seja, se eu disser que esse daqui é um potencial efetivo, eu posso dizer isso aqui, né? Que só depende de R, inclusive, então eu tenho uma equação de Schrödinger independente do tempo a uma dimensão, ok? Então, a gente agora tem um problema que é tridimensional, que era, mas essa equação radial, na verdade, ela vira resolver uma equação de Schrödinger independente do tempo a uma dimensão, ok? E aqui, em vez de ter V, que não é o potencial real, um potencial efetivo, ok? Então, a gente tem a nova equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, vocês podem ver que até aqui eu não precisei dizer qual era meu sistema, ok? Ou seja, qual era a forma do potencial. Eu só estava precisando realmente dizer que o potencial era radial, ou seja, só depende de R, ok? Da distância da partícula ao centro do meu referencial, a origem do referencial. Então, a partir desse momento, a partir de agora, para resolver essa equação, obviamente, eu vou ter que dizer qual é a forma desse potencial. E aí o sistema que eu vou escolher vai ser o sistema mais simples de um potencial radial, é o átomo de hidrogênio, ok? Então, vamos lá. Vamos estudar, então, o átomo de hidrogênio, ok? Então, o átomo de hidrogênio é um sistema simples, porque é constituído basicamente de um próton, ok? E de um elétron. O próton é muito mais pesado do que o elétron, ok? E a gente, em primeira aproximação, vai considerar que ele está fixo na origem do meu referencial, ok? Então, eu tenho essa partícula aqui, o elétron, que tem uma carga menos E, o próton tem carga mais E, e a gente diz que a força, então, é a força de Coulomb, ok? Que é bem parecida, aqui já tem a expressão da energia potencial, mas basicamente, vocês sabem, a força é uma força que, no caso, vai ser atrativa, porque o sinal aqui, as duas cargas são opostas, então a força vai ser atrativa e o módulo vai ser E ao quadrado sobre 4πε0, 1 sobre R ao quadrado, ok? Que é muito parecido com é a mesma forma funcional do que a atração gravitacional, por exemplo, ok? É 1 sobre R ao quadrado. E a força, ela deriva da energia potencial, então a gente tem aqui que a energia potencial, ok? É menos essa constante aqui, a carga ao quadrado, 4π sobre 4πε0, ok? E a dependência é 1 sobre R, ok? Então, esse aqui é o potencial de atração coulombiana, ok? Entre as duas cargas desse átomo de hidrogênio. R, a distância entre as duas cargas, ok? E aí a equação agora, a equação de Schrödinger, independente do tempo, há uma dimensão, porque só tem essa dimensão R aqui que conta, ok? Então, ela tem essa expressão onde a gente substituiu aqui o V de R pelo potencial coulombiano, ok? Então, a gente vê que essa energia potencial é constituída de dois termos. Eu acho que eu não fiz, não coloquei. Seria bom ter esse termo aqui, no potencial efetivo, é chamado de potencial centrífugo, né? Porque vocês podem ver que aqui tem um sinal negativo, ok? Então, esse aqui é um potencial atrativo e esse aqui é um potencial que é repulsivo, ok? Sinal positivo. Eu não sei se eu vou me... Como eu não fiz o slide correspondente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que é o seguinte.
Ok, que é o whiteboard, ok? Se você tem aqui, essa aqui é uma, eu vou fazer isso aqui um pouquinho melhor. Cadê o, foi isso aqui? Como é que a gente pega o, ok, agora aqui não sei mais como fazer. Tu sais, Marcos, utiliser ça? Quoi donc? Parce que j'ai mis la gomme et je sais plus comment prendre le stylo maintenant. Oh, deve ser isso aqui, pronto, é isso aqui. Ok? Que eu não fiz. Então, essa aqui, vocês vão acreditar, é um eixo vertical, ok? Eu vou colocar um eixo aqui, que é o eixo dos R, ok? Que é a distância, ok? E então, esse primeiro termo, depois eu vou voltar ao slide, mas o primeiro termo é um termo com o negativo, ok? Então, uma energia potencial que é em menos 1 sobre R. Então, esse potencial... Vocês lembram da energia potencial gravitacional, ok? É a mesma coisa. Então, a gente... Uma energia potencial, na verdade, ela sempre é... a gente pode colocar com uma constante, ok? A mais ou a menos. Então, eu vou colocar aqui de maneira que no infinito, com R muito grande, essa energia potencial seja nula, ok? Então, vai ser... Ops, está muito, muito feio, ok? Então, essa parte aqui, esqueçam. Mas é um potencial assim. E outro potencial é um potencial positivo e repulsivo. Quer dizer que ele está assim, ok? Então, esse aqui é o potencial chamado de centrífugo, porque ele tende, ok? Ele tem essa contribuição de afastar, ok? O elétron é uma energia potencial repulsiva, enquanto que essa aqui é atrativo. E vocês lembram que no potencial gravitacional, então essas energias aqui, essa aqui é um eixo de energias, ok? O que eu desenhei foi energia potencial, mas é um eixo de energias, ok? Então, da mesma maneira que na atração gravitacional, ok? A gente não tem estados ligados, ok? Mas as energias, porque todas as energias aqui são permitidas, ok? Por exemplo, no campo gravitacional da Terra, você pode ter vários satélites, ok? Você tem a Lua, você tem, ok? Então, a uma certa distância você vai ter a Lua, a uma outra distância você vai ter um satélite artificial, a estação espacial e coisas assim, tá certo? Mas eles estão a distâncias e com energias tais, ok? As energias são negativas, ok? Então, essa, por exemplo, vai ter essa energia constante, ok? É uma energia, é ligado, é um estado ligado, só que não é quantizado, ok? Não é discreto. Você pode ter para satélites de planetas, você pode ter qualquer valor da energia, ok? Então, eu vou parar aqui, eu vou depois, quando eu enviar, eu vou fazer um slide decente, ok? E aí voltar à aula, que é essa daqui. Certo? Então, esse termo aqui, atrativo, e a atração colombiana, e aqui, esse potencial centrífugo, ok? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui, ok? Aqui não tem mais separação de variável para fazer, a única que temos é R. Visto que as pessoas que trabalham nessa aqui encontraram uma solução, esse potencial, essa equação, a gente vai resolver ela, ok, de maneira exata, ok, ela não é, não precisa de aproximação, não precisa de cálculo numérico. Então, a gente começa fazendo uma mudança de variável, ok? Primeiro, a gente vai escrever esse kappa aqui, que é a raiz de menos 2m sobre h cortado. Esse aqui, isso não é completamente fora do que vocês conhecem, Sassona. Yep. Esse aqui é um vetor de onda, tá certo? Aqui eu coloquei menos 2mE. Lembram que a gente, na verdade, tem soluções não ligadas, ok? A essa equação aqui, tá certo? Então, tem soluções para E positivo, tá certo? Mas o que a gente vai estudar hoje são as soluções com E negativo, tá certo? Ou seja, essas soluções que são estados ligados, ok? Na parte negativa da energia potencial, ok? Então, como é negativo, então menos E é positivo, tá tudo bem aqui. E aí eu reescrevo, uma vez que eu fiz, escrevi K, que é uma função de E, aí eu reescrevo aqui. E a outra variação, então eu obtenho essa equação aqui,
façam, ok? É muito simples, mas é um bom treinamento. Eu insisto bastante sobre esse treinamento que vocês têm que fazer. E aí vou fazer uma mudança de variável que é bastante óbvia aqui, é se kappa vezes R, ok? Eu vou chamar ele de ρ, ok? Que é uma nova variável. E esse... então, é adimensional, particularmente, ok? Esse ρ é adimensional. E aqui, eu vou chamar de ρ zero, tá certo? Para me livrar de todas essas constantes, tudo isso é constante, né? A massa, a carga do elétron, constante, constante, constante. E para dado valor de E, ok? Então, obviamente, é isso que a gente está procurando, o E. Então, constante, eu chamo esse aqui de ρ zero. Então, ρ zero, ρ, e aí eu vou reescrever a equação com essa nova notação. Então, simplificou bastante, eu tenho que d2 de U sobre d ρ2 é igual a 1. Esse 1 ele vem da energia potencial, da energia E aqui, tá certo? Aí eu dividi por E pronto. Essa aqui é a minha nova equação. Então, ela não é muito simpática, porque a gente não conhece, mas para encontrar soluções, ok? É uma coisa importante fazer os casos limites. Sorry. Esse campo, s'il vous plaît. Yes. Quer entrar na resistência? Yes. Ok. Isso é uma abordagem geral que vocês devem ter a curiosidade, vamos dizer, de, por exemplo, vocês têm uma função, ok, que você diz, pronto, eu achei essa solução, que é uma função, e aí, será que ela faz sentido? Ela é, ok? E aí, o que vocês podem fazer é procurar os casos limites, ok? Quando vocês sabem, ok, um pouquinho como vai ser o comportamento aqui. Então, aqui a gente vai procurar soluções, já parte dessas soluções, ok? Muito é feito assim em termos de tentativas, ok? A gente vai colocar uma função de prova, ok? A gente vai colocar um tipo de função e ver se ela funciona. Então, a gente vai ver assintoticamente como deveria se comportar essa função, ok? Então, o primeiro caso limite é quando ρ tende ao infinito, ok? Então, ρ tende ao infinito quer dizer que R, ok? Ou seja, o elétron vai bastante longe do próton, ok? Então, quando vocês fazem essa aqui, na equação, ok? Então, esse 1 sobre ρ aqui, essa aqui é uma constante, esse ρ zero, ok? Esse 1 sobre ρ vai ser, quanto maior o ρ, menor esse termo, esse aqui pior ainda, né? Então, esse termo, certamente, ele vai ser desprezível, a gente vai desprezar esse também. Então, para ρ, que vai para o infinito, a gente basicamente vai ter que derivar a segunda da função u em função de ρ, ok? Vai ser igual a u, ok? Só vai ficar esse 1 aqui, porque essa aqui é desprezível, essa aqui é desprezível, ok? Essa função aqui a gente sabe, ok? Conhece uma solução, então vai ser uma solução do tipo u em função desse ρ aqui, que vai ser uma combinação de exponencial de menos ρ e de exponencial de mais ρ, com coeficientes a e b, sabendo que a gente, para ρ, a gente está nesse limite de ρ muito grande, então se ρ tender ao infinito aqui, esse termo ele vai divergir, ok? Porque ρ é positivo e grande, então exponencial de ρ vai ser uma coisa que vai divergir até o infinito, e esse aqui não é físico. Então, para isso não acontecer, a gente tem que dizer que esse coeficiente b é igual a zero. E a gente fica, então, com uma forma assintótica, u, que vai ser basicamente proporcional à exponencial de menos ρ, ok? Ρ fica grande, então A vai tender U vai tender a alguma coisa pequena, tá certo? Um decaimento exponencial, ok? Para ρ muito grande, ok? Do outro lado, a gente tem um limite de ρ muito pequeno. Então, quando o elétron está muito próximo do próton, ok? Então, vai ser o contrário. Aqui a gente vai essencialmente, como esse aqui é muito pequeno, ok? Rho é pequeno, e aí a gente vai desprezar esse 1 rapidamente, ok? Esse termo vai ser muito maior do que 1, e esse termo vai ser muito maior do que esse. Então, a gente despreza esses dois daqui, porque aqui é ao quadrado, ok? E aí você vai dizer que para ρ muito pequeno, d2 de 1 sobre d ρ2 vai ser aproximadamente igual a L mais 1 sobre ρ ao quadrado, vezes 1, tá certo?
Então, essa solução aqui, vocês podem verificar, ok? Derivando duas vezes essa solução, verificar que ela obedece a essa equação, tá certo? Então, você tem um termo em ρ a potência L mais 1, ok? Por causa desse termo. E a potência menos L, ok? E aí, como a gente está no limite de ρ muito pequeno, então a gente tem aqui um termo 1 sobre ρ, né? A potência L. Então, ρ sendo muito pequeno, esse daqui vai divergir, né? Quando ρ tende a zero. Então, para impedir essa aqui, para evitar que isso aconteça, a gente vai dizer que esse coeficiente D tem que ser igual a zero. E a gente, então, só vai ter esse termo C. Então, para esse limite assintótico, a nossa função ela poderia ter essa forma, tá certo? E aí o que a gente faz, a gente diz aqui agora que a gente vai procurar a nossa solução, ok, completa, como um produto dessas duas funções assintóticas. Então, o A e o C aqui, eles vão ser embutidos, ok, em outras constantes aqui, V. Então, o que importa aqui é a função de ρ, ok? Então, aqui temos uma função ρ a potência L mais 1, aqui uma função exponencial de menos ρ, ok? E aí a gente vai multiplicar por uma nova função v de ρ, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, a gente tinha inicialmente uma função R maiúsculo, ok? A gente fez uma primeira mudança, ok? De função, e agora a gente tem uma função U de ρ, e agora a gente tem uma terceira V de ρ, mas aí encontrando o V de ρ, a gente calcula o de ρ, aqui está escrito, e encontrando uma solução U de ρ, a gente sabe como é o R, tá certo? R vai ser U dividido por a variável R, tá certo? Então a gente não está perdido, a cada etapa temos que lembrar onde estamos, tá certo? Então, essas aqui são soluções assintóticas para ajudar um pouquinho. E vamos lá, ok? Então, o que é feito? E aqui eu não vou detalhar, ok? Mas só vou mostrar como é que é feito aqui. A nova equação que a gente tem que resolver, eu nem escrevi ela, tá certo? Então, você tem que colocar essa função U, ok? Que é uma função de ρ, ok? E que tem esse V. Você joga ela nessa equação aqui que você quer resolver, ok? E aí, obviamente, vai ficar somente uma equação em função de V, né? E então, uma nova expressão, ok, em função de V que você vai querer resolver. E aí, o que você vai dizer é que você vai, os físicos, eles adoram isso aqui, ok? É fazer uma expansão, ok? Em potências de ρ, ok? Ou seja, vai ser um polinômio, ok? Essa função de ρ vai ser um polinômio, tá certo? Então, você diz que V de ρ vai ser uma soma, ok, sobre um certo coeficiente, a j, ρ, a potência j. Ou seja, é o quê? V de ρ vai ser igual a zero, uma constante, ok? Ρ, a potência zero é 1, ok? Mais A1, ρ, mais A2, ρ ao quadrado, mais A3, ρ ao cubo, etc, etc, ok? E a priori, ok? Essa soma, ela vai ter potências infinitas de ρ, ok? Por enquanto, é isso que a gente faz, ok? Então, você joga essa expressão de ρ na equação que eu não escrevi, eu poderia ter escrito essa nova. Essa aqui é função de U, tá certo? A gente já está em outra equação com U, e agora a gente vai ter uma outra com aqueles coeficientes A, J, tá certo? E escrevendo, então é muito, ok? A gente vai obter uma equação que vai relacionar dois tipos de coeficientes. Um que é J mais 1 e um que é J. E a gente obtém esse tipo de solução, ok? Isso daqui, a gente já encontrou isso aqui, né? No oscilador harmônico, né? De ter uma relação de recorrência, né? Que se chama. Que você tem, uma vez que você conhece um desses coeficientes, você pode calcular todos os outros, ok? Então, a gente tem uma equação dessa aqui, ok? Se eu conhecer, por exemplo, A0, então eu posso calcular A1, eu posso calcular A2, ok? E etc. Então,
já está. E aí, em geral, como é que a gente vai encontrar esse primeiro coeficiente? Então, por exemplo, na normalização, ok? Normalização da função de onda, tá certo? Então, o passo seguinte aqui, eu sinto falta aqui de ter escrito a equação para U e essa equação para J, tá certo? Mas tudo bem, a gente acredita. O que a gente vê aqui, o que eu escrevi aqui é o seguinte: se você colocar essa solução aqui nesse V de rho aqui e colocar na solução essa daqui, ok? No U, vocês vão ver que a gente pode reencontrar uma parte que vai divergir para rho muito grande, ok? E a gente, obviamente, não quer essa aqui, então a gente vai ter que fazer da mesma maneira que a gente fez aqui, por exemplo, ok? A gente diz que B igual a zero, por quê? Porque a solução ela tem que ser física, não pode divergir. D igual a zero pelas mesmas razões, ok? Então, aqui a gente vai dizer que essa soma aqui, ela não vai até o infinito, tá certo? Ela vai até um certo valor, ok? Mas ela vai para um certo J máximo, ok? Ela vai se anular e a gente não vai poder continuar. Então, a gente vai ter um AJ máximo mais um que vai ter que vai ser zero, ok? Para não divergir, ok? Então, a gente tem o direito de fazer isso porque as soluções que a gente obtém, se a gente colocar termos muito grandes, ok? A solução vai ser divergente e ela não é física, a gente corta os termos que não são físicos, ok? Você tem duas coisas aqui, você tem a matemática e você tem a física. A física, as soluções, elas têm que ser físicas, ok? Ou seja, tem que ser real. O átomo de hidrogênio, ele existe, ok? Então, não tem esses termos divergentes. Então, como é que a gente vai cortar? A gente vai dizer aqui que esse termo, ok? Ele vai ser nulo quando? Quando é que AJ mais um vai ser nulo? Então, a gente, o último termo AJ, ok? Que existe é um certo AJ máximo, ok? Que eu chamei aqui de AJ máximo. E então, quando eu vou querer calcular o seguinte, ok? Ele vai ser igual a zero. E como ele vai ser igual a zero, a partir dele, todos eles vão ser iguais a zero, ok? Todos os coeficientes. Então, como é que esse termo aqui é zero? É porque o numerador aqui, desculpa, é zero, tá certo? Então, 2 vezes J máximo mais L mais 1, ok? Menos ρ zero, que é uma constante, lembram? Ele vai ser igual a zero. Tá certo? Então, 2, é isso que eu escrevi aqui. 2 vezes, entre parênteses, J máximo mais L mais 1, menos ρ zero, igual a zero, tá certo? E esse aqui eu vou chamar de N, ok? E aí vocês sabem que não é por acaso que a gente está chamando ele de N. Esse J aqui, máximo, o J, é um número inteiro, tá certo? Por definição, a gente fez uma expansão aqui. Esse J aqui é máximo. J é igual a 0, 1, 2, 3, etc. Ok? Então, isso é um número inteiro. L, a gente já viu que L também é um inteiro, ok? E 1 é esse número 1, tá certo? Então, N é um número inteiro, tá certo? E a soma de J máximo mais L mais 1, ok? E qual a definição de N? Então, esse daqui, isso tem que ser igual a zero, tá certo? E aí, o que a gente tem aqui é que ρ zero é igual a 2n. Aí vocês vão dizer, mas ρ zero é igual a 2n, quer dizer que ρ zero também é um número inteiro, né? Porque se n é inteiro, ρ zero tem que ser inteiro também. Então, vamos lá procurar a definição de ρ zero. Eu vou voltar dois slides anterior. Cadê a definição de ρ zero? A definição de ρ zero, que a gente colocou assim para simplificar, ok? É uma constante, tem a massa, a carga do elétron ao quadrado, 2πy0h cortado ao quadrado, e esse kappa aqui, que é essa função aqui da energia. Como é que esse aqui pode ser um inteiro? Então, na verdade, vai ser um inteiro porque a gente vai, é aí que a gente vê a necessidade, esse E aqui, ele não vai ser qualquer um, ok? Esse E aqui, ele vai ter valores de maneira que esse K, de maneira que esse ρ zero seja igual a 2n, a um número inteiro par, particularmente, tá certo? Então,
a gente acabou de ver que a energia é quantizada. A gente já sabia, né? A energia potencial é negativa, a gente está resolvendo uma equação de autovalores, ok? Com essas energias negativas. Não é a primeira vez e a gente estava esperando valores permitidos para a energia. Então, a gente encontrou esses valores aplicando esses critérios de realidade, ok? A função ela não pode divergir particularmente, ok? Então, eu reescrevi aqui que esse ρ zero tem que ser igual a um número inteiro. Reescrevi aqui a expressão de ρ zero em função de kappa. Kappa é essa função de E aqui. Então, aqui é a energia. Lembram que esse L vem do início, de quando a gente começou, quando a gente escreveu a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, vou escrever E aqui em função de kappa. Então, E vai ser igual a H cortado ao quadrado, kappa ao quadrado sobre 2m, com sinal menos, ok? E já coloquei o N porque já sei que vai ser quantizado, tá certo? Por quê? Porque ρ zero é quantizado, ok? Então, N vai ser igual a menos H cortado K ao quadrado sobre 2m, ok? E aí, na verdade, falta aqui, já que eu botei o índice N aqui, falta colocar o índice N, onde que tem a massa não é quantizada, essa aqui é uma constante, então é o kappa que vai ser quantizado, ok? Inclusive, vou colocar ele agora, ok? Underline N. Tá bom? Então, chegou a nossa quantização, ok? Aí, essa aqui é só substituir, né? Você escreve que você vai substituir esse valor de kappa N, ok? Porque você tem ρn, então ρn é 2n, ok? E aí, você vai obter essa expressão aqui, que é a seguinte. En vai ser igual a menos, ok? Essa constante aqui, ok? Massa do elétron. Essa massa aqui é do elétron, ok? Eu não falei antes, mas eu espero que ninguém se enrolou com a notação. A gente tem outro M que aparece nesse tratamento, ok? Da equação de Schrödinger. O outro M é um número quântico magnético, ok? Quando a gente resolveu a equação angular, tá certo? É porque convenção é o valor que está usado, mas aqui eu poderia escrever M com índice E para deixar claro que esse M aqui não é um número quântico. Aqui é a massa do elétron, tá certo? Ok, esse aqui é uma coisa que eu posso mudar. Mas eu acho que esse aqui vocês também têm que ter atentos, ok? É a massa do elétron, essa aqui é H cortado, ok? Tudo isso é constante, ε0 constante. E aí vem aqui o nosso N ao quadrado. Então, esse N, ele vai variar de 1 ao que você quiser, N igual a 1, 2, 3, ok? Não tem, a priori, não tem limite, a gente não tem, ok? E aí, isso lembra alguma coisa para vocês? Ok, eu escrevi aqui que é E1, porque se você colocar N igual a 1 aqui, vocês vão ter que 1 sobre N sobre 1 ao quadrado vai ser 1, tá certo? Então, E1 vai ser igual a esse daqui, tá certo? Essa constante aqui, então, com sinal menos, tá? Então, E índice N vai ser igual a isso daqui, ok? Que é E1, ok? Dividido por N ao quadrado. Então, E1 sobre N ao quadrado. Então, cuidado que aqui não tem um sinal menos, é porque ele está no E1. E1 é negativo, tá certo? Então, isso lembra alguma coisa a vocês? A forma de Bohr, né? Exatamente. Então, a gente chega à mesma energia, ok? Esses autovalores aqui, ok? São as energias permitidas, ok? São os autovalores da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? A parte radial, ok? E, na verdade, é a equação de Schrödinger independente do tempo e a energia, tá certo? E aí a gente vê que a gente reencontra, ok? Essa expressão, e vocês podem comparar com a expressão obtida do átomo de Bohr, é a mesma, né? Porque esse H cortado é introduzido de uma maneira um pouquinho... eu não... É o que tem que procurar. Essa é a expressão do átomo de Bohr. Então, basicamente, vocês têm que, primeiro, a energia é quantizada, ok? Então, ela não é qualquer tipo de energia que pode, ok? Que é solução, ok? Dessa equação de Schrödinger, ok? E ela tem essa dependência, ok? É 1 sobre n quadrado, tá?
Então, outra grandeza interessante aqui, aquele capa, sabe? Que está aqui. Então, eu reescrevi ele aqui. Então, ele vai ser essa constante aqui, tá certo? Que é massa do elétron, carga do elétron, constante, constante, constante. Então, a gente escreve esse daqui como sendo 1 sobre A, tá certo? Essa aqui tem a dimensão, porque se você olhar kappa, vocês sabem que tem a dimensão de 1 sobre 1 comprimento, ok? Kappa vezes R, particularmente, é ρ, ok? E ρ é adimensional. Então, kappa é a dimensão de 1 sobre um comprimento, ok? Então, a gente chama esse aqui, como é uma constante, é A, e tem esse valor aqui, ok? Que é o chamado raio de Bohr, ok? Então, o raio de Bohr, ele tem esse valor de, tipicamente, é bom lembrar das ordens de grandeza, é meio angstrom, ok? A gente não usa muito mais, não usa mais esse 10 a menos 10 metros, chama angstrom, ok? Então, a gente pode falar em nanômetros, ok? Picômetro, que se você quiser pico, seria quase 53 picômetros, tá certo? Então, esse aqui é o raio de Bohr, e vocês lembram que o raio de Bohr, por exemplo, é o raio da primeira órbita do átomo de Bohr, ok? Então, recapitulando aqui, ok? A gente tem a expressão dos autovalores, que são as energias permitidas, ok? Essa aqui é a resolução, ok? Para o átomo de hidrogênio. E agora, uma vez que a gente encontrou os autovalores, ok? A gente vai procurar, então, quais são os estados, né? Os autoestados, a função R, particularmente, ok? Ok? E esse R aqui, essa função R, ok? Ela vai depender de dois números quânticos, ok? Ela vai depender... Eu não reescrevi a equação, é bom reescrever ela. A equação é R. Bom, vai depender desse N, porque tem o N nele, né? E vai depender do L, porque o L está aqui nesses coeficientes aqui da função V, tá certo? Então, a gente tem o L aqui e a gente tem o N, que a gente acabou de fazer aparecer, ok? Que é da energia. E então, as autofunções vão assumir essa forma, ok? R, com esses dois números quânticos, Y, L e M, que a gente já viu, ok? Então, a gente volta agora. R é igual a 1 sobre R. Lembram que a função U é igual a ρ potencial L mais 1, exponencial de menos ρ V de R. V de R é essa soma. Aqui a gente tem a relação, tá certo? E aí a gente sabe que R é U sobre R, tá certo? R, a função R, maiúsculo, é igual a R minúsculo, a variável, ok? Vezes a função U de R. Então, a gente divide U por R e aí vai encontrar essa forma aqui para R. E o que a gente vai fazer agora a gente vai calcular, então, essa função para o estado fundamental, ok? O estado fundamental. Então, E1 aqui é igual a 1, então E1 vai ser esse valor aqui. Então, vocês podem calcular esse valor. Já calcularam para o átomo de Bohr, a gente obtém o mesmo valor, obviamente, menos 13,6 eletronvolts, ok? E aí, todas as outras energias com N superior a 1, ok? Vão ser esse E1, ok? Por exemplo, E2 vai ser E1 sobre 4, E3 vai ser E1 sobre 9, etc, etc, ok? Então, o estado fundamental, quais são os números quânticos caracterizando o estado fundamental? Então, a gente tem que é N igual a 1, ok? Pela energia aqui, a menor energia. Na verdade, a menor, porque ela é negativa, tá certo? Então, é a menor energia. Lembram que, em valor absoluto, as outras vão ser maiores, mas elas vão, ok? A maior está no fundo do poço, ok?
E as outras, elas vão ser maiores, ok? Mas ainda negativas, desculpa. Ok? Então, n igual a 1, ok? Vai ser dado pela energia desse nível, desse estado fundamental. Depois, o L igual a 0. Como que a gente sabe que L é igual a 0? Porque eu não escrevi aqui. O N máximo, deixa eu encontrar aqui essa função. Na verdade, ela está aqui. Ela está aqui. A gente tem que o N máximo, lembram do ρ zero? Aqui N igual a 1. Então, tudo isso tem que ser igual a 0, tá certo? Deixa eu ver, não está muito claro aqui para mim agora. L igual a 0. Ok. Bom, uma vez que L igual a 0, M igual a 0 também, ok? Porque M vai de menos L a mais L. Então, aqui só tem essa possibilidade para M igual a 0. Então, o estado fundamental vai ser R 1, 0, ok? E aí, a parte angular vai ser Y 0, 0, ok? Então, como é que a gente calcula? Concretamente, aqui, a gente calcula essa função V de ρ, ok? Como sendo essa soma, ok? É um polinômio em ρ, tá certo? A0. A0 é a constante, A1 ρ mais A2 ρ ao quadrado mais, ok? Então, a gente já tem que o primeiro termo A1 é 0. Por quê? Porque quando vocês vão calcular aqui, então aqui eu não conheço o A0, tá certo? Eu vou dizer que aqui é A0, eu vou calcular A1, tá certo? Então, V de ρ é igual a 0, e vamos lá procurar o A1, que vai ser uma função de A0, tá certo? Então, aqui eu vou fazer J igual a... Aqui é J igual a 0, ok? Porque 0 mais 1 vai ser A1. J é igual a 0, 0, ok? Então, essa aqui vai ser igual a 0 mais 0, e aqui N igual a 1, então essa aqui é 0, então A1 é igual a 0, tá certo? Então, a gente tem que V de ρ para o estado fundamental é uma constante, a 0, ok? Então, a minha função psi 1, 0, 0 vai ser R1, aqui N igual a 1, L igual a 0, ok? L igual a 0, M igual a 0, ok? Essa daqui a gente já viu qual é a forma, ok? Desse harmônico esférico, ok? Posso voltar no início. Harmônico. Esse aqui é o P. Esse daqui, a constante também, né? Y00 é raiz de 1 sobre 4π, ok? Ok. E o R, então, vocês vão substituir na definição do R aqui, 1 sobre R, ρ, que lembram que ρ é igual a K vezes R, ok? A potência 1, ok? Já que L é igual a 0. Exponencial de menos KR, ok? E aqui, esse V de ρ aqui vai ser limitado ao primeiro termo, ou seja, a 0, tá certo? Então, você faz isso aqui. Então, aqui, por exemplo, é KR sobre R, então vai ficar o K, ok? E o K, a gente viu que ele é igual a 1 sobre NA. Como N igual a 1 é 1 sobre A, então você tem que R1, 0 vai ser essa função aqui, A0. Cuidado que essa aqui, esse A0 é o quê? É o primeiro termo da série, ok? Para V de ρ. E esse A aqui é o quê? Esse A aqui é o raio de Bohr, ok? Menos exponencial de menos R sobre A, tá certo? Na verdade, então é 1 hora. Eu vou parar aqui porque eu não preparei mais do que isso. Eu vou mandar uma lista para vocês, ok? Essa aqui é muito pesado, ok, de fazer. A gente tem que fazer esse passo a passo formal. E agora, particularmente na lista, ok, para
vai ser sua vez, ok? De treinar um pouquinho todos esses passos, ok? Então, nada complicado de procurar soluções, ok? De tipo de equações que vocês não conhecem, ok? Mas refazer alguns desses passos, ok? Calcular, ok? Algumas soluções aqui para outros números quânticos, ok? E pronto, é isso para hoje. Perguntas? Ô, professora, eu só não consegui muito entender. Esse L igual a zero é por definição mesmo ou ele foi calculado? Não, 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 não. O L entendi. igual a zero, que eu me enrolei aqui, que eu estou um pouquinho dá um branco às vezes, se L igual a zero, vem do fato que como você tem igual... Então, deixa eu ver aqui se seria nessa função aqui. Se eu colocar aqui. Não veria daquela fórmula anterior, não, professora, que a senhora explicou? Isso, dessa daí do lado direito. Desse daqui. Porque isso, como n é igual a 1, aí 1 se cancela com esse 1. E o j a gente já sabe que ele é 1. Sim, mas aí eu que falei que eu usei isso aqui para dizer que esse aqui era igual a zero. Mas porque eu usei o fato que ele é igual a zero. Deixa eu lembrar aqui onde que a gente encontra isso aqui. Só um minutinho aqui.